está no canal Espiritualidade, Boas Histórias. Se você está curtindo nossas boas histórias, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal. Hoje nós vamos contar uma história muito interessante. Vamos falar da continuação da história do Drusus. O Drusus foi uma história que nós soltamos faz um tempo atrás e, devido à repercussão da história, nós somos obrigados a recorrer à casa assistencial e solicitar aos amigos espirituais uma consulta. Bom, para vocês entenderem o que está acontecendo, a história do Drusus fala de um soldado romano que é muito apegado à lei. A vida dele era o cumprimento da lei. E ele era tão obstinado nesse propósito que o filho dele, que era ladrão, o Drusus foi lá e colocou ele na cadeia. Só que, conta a história, o Drusus foi visitado por Jesus e Jesus fez uma previsão. Ele falou para o Drusus que o filho dele, que estava preso por ser um ladrão, ia acabar ajudando o Drusus, evitando que o Drusus fosse parar na prisão também. E isso, naquela história, aconteceu de fato. O Drusus foi vítima de uma armação e acabou tendo que recorrer à ajuda do filho que estava preso, e o filho dele conseguiu ajudá-lo e ele reverteu a situação. Então, pessoal que assistiu o nosso vídeo a respeito do Drusus, veio nos perguntar: e se o Drusus não tivesse recorrido à ajuda do filho dele, como Jesus havia previsto? Se ele tivesse seguido um outro caminho, se ele tivesse negado, não vou seguir, eu não acredito nesse profeta judeu, não acredito em Jesus, eu vou fazer da minha maneira que vai dar certo. E o que aconteceria? Boa pergunta, Aí a gente ficou sem resposta. Falou, poxa vida, essa é uma história, a história do Drusus foi recebida na casa assistencial, há muitos anos atrás, pela via da mediunidade. Então a gente não faz ideia de como responder esse questionamento. Então nós levamos a questão à casa assistencial de novo. E, novamente, os amigos espirituais nos responderam. Eles fizeram de conta que a história que nós contamos foi a primeira parte da história do Drusus. E agora, depois deles pensarem um pouquinho, eles nos enviaram a segunda parte, que chama O Preço que Pagamos pelo Nosso Orgulho. Basicamente, a questão que foi feita era a seguinte, tudo bem, o Drusus cumpriu com o previsto por Jesus, quando Jesus falou que ele, Drusus, ia procurar a ajuda do filho dele, Drusus, e que assim ele ia se sair da situação difícil que ele estava. Porém, o questionamento e se o orgulho do Drusus não deixasse? Por isso, o nome da segunda parte da história do Drusus é o preço que a gente paga por seguir o nosso próprio orgulho. Qual vai ser o preço que o Drusus vai pagar por seguir a cabeça dele e deixar Jesus de lado? Que implicâncias tem quando somos inspirados por Jesus a seguir um determinado caminho e a gente faz de conta que não é com a gente tapa os ouvidos para não ouvir a voz do nosso mestre, a voz que na maior parte das vezes vem através da consciência, que fala com a gente: olha, vamos fazer de forma
certas coisas. Se a gente pisou no tomate, errou, vamos tentar conciliar, vamos tentar reparar o nosso erro, vamos tentar fazer melhor da próxima vez. Mas e se o orgulho falar, não ouça essa voz. Me ouça, eu sou orgulho. Né? E você é que está certo. E o resto do mundo é que está errado. Né? E você decide pagar para ver. Né? É um questionamento muito interessante. Tanto é assim que corremos na casa assistencial e pedimos uma solução que ele não tinha. Né? E os bons espíritos elaboraram um novo texto, a continuação da história do Druso, que agora eu vou repassar para vocês. Né? Vamos lá. Meu nome é Drusus. Quando fui um soldado romano, me considerava o guardião da lei, estando sempre disposto a fazer o que fosse necessário para que a lei fosse cumprida, inclusive chegando a mandar prender meu próprio filho por roubo. Escreveram sobre mim que fui visitado por um profeta judeu chamado Jesus, e que Jesus veio me dizer que eu devia perdoar, dividir o pão, tolerar e amar o meu inimigo. Jesus também havia me dito que o meu filho preso viria me salvar de também ser preso. Mas é claro que não aconteceu nada disso. Tudo é a mais por invenção, pois naquele tempo eu não me sentaria à mesa de uma refeição com um judeu, muito menos ia deixá-lo falar tamanhas sandices, e assim cortar-me a língua para que não dissesse mais besteiras a ninguém. Além do mais, a Judéia fervilhava de processos e eu tinha mais o que fazer que dar atenção a eles. No entanto, nem tudo o que falaram de mim é inverídico. De fato, Herodes me pediu para que arrumasse um presente para que ele pudesse entregar ao ouvidor que passava pela Judéia, a fim de o ouvidor levá-lo para o imperador. Aconselhando Herodes, havia um romano chamado Vinícius, que não via a hora de puxar o meu tapete, tomando assim o meu lugar, e ele se aproveitou da oportunidade, fazendo desaparecer o ourives para quem eu havia encomendado, depois de dar para o ourives o ouro que Herodes havia me dado, a estátua da deusa Cibele. Disseram que eu pedi ajuda ao meu filho preso, conforme o tal Jesus havia previsto, mas eu nunca ia fazer uma coisa dessas, pois seria o fim da picada um soldado romano pedir ajuda a um ladrão. Mandei que meus soldados, que os meus comandados, fossem atrás do ladrão, mas eles não me encontraram. E quando Herodes me chamou querendo saber do presente do imperador, disse a ele o que havia acontecido, e ele mandou que Vinícius me prendesse por roubo. Inventaram, quando eu estava na prisão, que eu havia libertado meu filho para que ele pudesse roubar o ladrão que havia roubado o ouro que Herodes havia me dado. Mas o fato é que Herodes deu mais um tanto de ouro para Vinícius, que acabou aparecendo com a estátua de Cibele, que foi dada para o ouvidor e posteriormente entregue ao imperador, conforme o desejo do governador romano da Judéia, o Herodes, o que lhe garantiu um acréscimo de prestígio e poder. Vinícius fora tão esperto que havia roubado o ouro de Herodes, para fazer o presente do imperador, já que ele era quem tinha roubado a estátua de Cibele. E ele pegou essa estátua e entregou a Herodes, tendo Herodes dado ouro para ele fazer a estátua. Além de me tirar do caminho e tomar o meu lugar, me encarcerando na mesma cela que meu filho ladrão. O ódio me corroía. Meu desejo era me vingar de Vinícius, custasse o que custasse. Porém, acabei morrendo na prisão, e minha alma mergulhou nas sombras, e me vi cercado de almas iguais à minha,
almas que trouxeram na viagem da morte a pesada bagagem do ódio e da mágoa. Usei da minha condição de espírito desencarnado para obsediar Vinícius, influenciando-lhe os pensamentos, até que ele se tornou um segundo Drusus, duro, cruel e intransigente quanto ao cumprimento da lei, pois sabia que se ele seguisse pelo mesmo caminho que eu seguira, ele ia acabar no mesmo lugar onde eu estava. Isso seria uma espetacular vingança, pois as vítimas da crueldade de Vinícius vinham parar todas no lugar em que eu estava, estando eu cercado por um coro de chorões e reclamadores. No início, achei bom ouvir as lamúrias das vítimas de Vinícius, porém, quando dei por mim, estava mergulhado num mar de almas revoltadas, todas tomadas pelo desejo de vingança. Eu estava cheio de inimigos e perseguidores, e não fazia ideia de como me livrar deles, o que me obrigava a passar todo o tempo fugindo e me escondendo em cavernas. Perdi a conta do número de vezes que fui capturado e torturado, das vezes que fugi, das vezes que pedi para morrer, apesar de saber que eu já me achava morto. Pois é, ele estava obsediando o Vinícius, né? Estava na orelha do Vinícius, falando para o Vinícius o que ele tinha que fazer. E o Vinícius estava lá seguindo as ordens do Drusus, maltratando, acabando com as pessoas, matando muita gente. Esses espíritos todos foram parar nas trevas ao lado do Drusus, doidos para se vingarem das crueldades que eles sofreram. E quando eles descobriram que era o Drusus que instigava o Vinícius a fazer tais crueldades, eles resolveram correr atrás do Drusus. Cansado, finalmente me dobrei à realidade e pedi ao judeu que havia estado na minha casa, que falava de perdão, para me ajudar. Se ele era mesmo quem dizia ser, o Filho de Deus, e ele me apareceu no meio de uma luz e me viu obrigado, pela superioridade moral do judeu, a me curvar diante dele. Por que me chamou, Drusus? Ora, Senhor, reconheço que é quem diz ser e desejo segui-lo. Saiba, Drusus, que deverá testemunhar-me se de fato deseja me seguir. Faço qualquer coisa para sair desse inferno. Em verdade, vou lhe dizer que voltará à carne como filho de Vinícius e o trará para mim. Mas eu fiz dele um monstro. Como pode um monstro voltar a ser um homem? O sofrimento não te obrigou a deixar de ser um monstro e voltar a ser um homem? Por que então duvida do que o amor pode obrigar Vinícius a fazer? Minha mãe morreu no meu parto e meu pai me culpou pela morte dela. E eu terminei sendo criado por uma serva que secretamente seguia Jesus. E através dela tornei-me também seguidor do Mestre. No caso aí é o Drusus falando da esposa do Vinícius, né? Que deu à luz a um filho que era animado, cuja alma, né, era a alma do Drusus, né? O Drusus é que animava o filho do Vinícius, né? Tornei-me um rapaz e passei a ajudar os cristãos. E fui surpreendido com a prisão quando praticava essa ajuda. Vinícius mandou que eu fosse flagelado, igual aos demais prisioneiros, e quando fui solto, ele me deu uma reprimenda. Meu pai me disse que se eu voltasse a ajudar os cristãos e fosse preso, ele deixaria que eu apodrecesse na prisão. A despeito da ameaça de meu pai, voltei a colaborar com os cristãos e ser preso e flagelado, jogado na prisão, fraco e doente, e acabei desencarnando. A minha morte abalou meu pai. E durante o sono, eu aproveitei a porta aberta no emocional dele e meu espírito apareceu em seu sonho para Vinícius, que chorou como uma criança ao me ver feliz e rodeado de luz, mergulhado na paz de Cristo. Filho, onde você está? Estou no paraíso, pai, esperando por você.
Mas como chegarei até aí? É só seguir nos passos de Jesus, Pai. Vinícius despertou mergulhado em lágrimas, o que chamou a atenção da serva que havia me criado, que, percebendo as novas disposições do patrão, decidiu arriscar-se a ajudá-lo, passando a ouvi-lo em sua dor, o que acabou por conquistar-lhe o coração. Amolecido pela dor, arrependido por ter sido omisso quando poderia ter salvado a minha vida carnal, aos poucos, Vinícius foi deixando de ser um monstro e quando chegou no dia do julgamento de sua consciência, ele já havia se tornado amigo de Jesus e eu pude recebê-lo no plano espiritual, pois estávamos na mesma sintonia, na sintonia do bem. Já ouvi muitas versões de minhas histórias. Estão sempre criando uma nova, mas o fato é que em todas elas, meu coração sempre termina nas mãos do Divino Amigo, nas mãos de Jesus. Espero que vocês tenham gostado dessa boa história. Está respondido, né? O pessoal que nos procurou, nos questionando. E se o Drusus desse colher de chá para o orgulho, como ele terminaria? Nas mãos de Jesus. Do mesmo jeito. Todos terminaríamos nas mãos de Jesus. Sigamos o caminho que for. Às vezes nós vamos pegar um caminho mais tranquilo, outras vezes o caminho mais tumultuado, outras vezes um caminho difícil, cheio de obstáculos, que nós mesmos colocamos nele, os obstáculos do orgulho, da vaidade, mágoa, tristeza. Mas mesmo assim, a única certeza que a gente tem, a única absoluta certeza que a gente tem, é que no final do nosso caminho, Jesus estará nos esperando. Essa é a única certeza. Sigamos o nosso orgulho, a nossa vaidade, ou sejamos humildes e trabalhadores, todos chegaremos, porque Jesus já disse, nenhuma ovelha se perderá. É uma promessa do Divino Amigo. Espero que você tenha gostado dessa história, da história do Drusus. É uma história que está sempre sendo recriada, sempre recontada, mas cujo final é sempre o mesmo. É que na chegada do caminho, o Mestre estará nos esperando com um abraço maravilhoso. Fiquem com Deus e até a próxima história. Grande abraço.